Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Crise da carne suína na China piorou tanto que algumas de suas cidades estão começando a explorar as suas reservas estratégicas. Primeira semana de setembro registrou alta nos embarques diários de carne suína in natura. CNA afirmou que o setor agropecuário é o que menos recebe subsídios tributários do governo federal. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai passar pelo Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos durante essa semana. Oferta limitada de boiadas é o principal fator que mantém o mercado do boi gordo sustentado. Cresce exportação de milho no mês de setembro. O Agora Agro já está no ar. A crise da carne suína na China piorou tanto que algumas de suas cidades estão começando a explorar as suas reservas estratégicas de carne congelada. Pelo menos 4 cidades ou províncias que abrigam cerca de 130 milhões de pessoas começaram a baixar os estoques para inundar o mercado com carne suína congelada, na tentativa de estabilizar os preços e aumentar a oferta. O consumo de carne suína é vital para a cultura chinesa e a disponibilidade é importante neste fim de semana, quando a China comemora o seu segundo maior feriado do ano. A liberação de reservas locais é o exemplo mais recente de como a China está tentando lidar com a crise, mas mesmo isso pode não ser suficiente para resolver o problema. O maior mercado de carne suína do mundo foi devastado por um surto de peste suína africana e perdeu mais de 100 milhões de porcos no ano passado por causa de doenças ou porque os agricultores não querem reabastecer os porcos depois que morrem. O declínio na oferta de suínos elevou os preços da carne suína em quase 50% no ano passado. O governo chinês começou a liberar carne de porco para coincidir com as comemorações do feriado agora do final de semana, de acordo com relatos da mídia estatal. Após um agosto com queda nas médias de embarques, a primeira semana de setembro registrou alta nos embarques diários de carne suína in natura. Nos primeiros 5 dias úteis do mês, foram remessadas ao exterior 16.300 toneladas, registrando uma média de 3.300 toneladas por dia, 63% maior que a média para o mês de agosto e quase 30% maior que em relação a setembro de 2018. No total, as exportações somaram 36 milhões de dólares nessa primeira semana. E o preço pago por tonelada na primeira semana também registrou um crescimento, passando de 2.229 dólares em agosto para 2.243 dólares nos primeiros dias do mês de setembro. Na primeira semana de setembro de 2019, com 5 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de 1.539 bilhões de dólares, um resultado de exportações no valor de 4,8 bi e importações de 3,2 bilhões de dólares. No ano, as exportações somam 153 bilhões de dólares e as importações 120 bilhões de dólares, com saldo positivo de 33 bilhões de dólares. Em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela afirmou que o setor agropecuário é o que menos recebe subsídios tributários do governo federal. Em 2017, o agro correspondeu a 13,8% dos subsídios da União. Já a indústria representou 16% e o setor de comércios e serviços 70%. O assunto foi tema da comissão especial que analisa propostas que tratam da concessão de subsídios tributários, financeiros e creditícios. O percentual do apoio recebido pelos produtores rurais brasileiros
ainda é baixo se comparado aos principais competidores. Eles recebem como subsídios apenas 4,6% do total produzido, enquanto os produtores europeus recebem 19,2% e os americanos 10,2%. A agropecuária é a menos beneficiada com desonerações tributárias. Esses 18 bilhões, ou 54% de subsídios, não beneficiam o produtor rural diretamente, mas sim os consumidores, a indústria e o comércio. E depois do intervalo, você vai ver que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela vai passar por Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes durante uma semana. Oferta limitada de boiadas é o principal fator que mantém o mercado do boi gordo sustentado e cresce as exportações de milho no mês de setembro. É um minutinho só e eu volto já. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Com o objetivo de estreitar as negociações comerciais com países árabes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela vai passar pelo Egito, Arábia Saudita, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, agora nesses próximos dias, acompanhada de sua comitiva. A viagem teve início na última quarta-feira, dia 11, e vai até o próximo dia 23 deste mês. Na Arábia Saudita, a ministra se reuniu agora nos últimos dias 16 e 17 com o empresariado e ministros do governo. No dia 18, hoje, ela viaja para a cidade do Kuwait, onde vai debater com autoridades do país sobre alimentação, nutrição, pesca e demais assuntos agrícolas. A viagem será encerrada nos Emirados Árabes Unidos, com encontros empresariais do setor de alimentos e do governo de Abu Dhabi e também de Dubai, do dia 19 a 22 de setembro. No último ano, as exportações para os países árabes e integrantes da Organização para a Cooperação Islâmica, totalizando 55 nações, somaram 16 bilhões de dólares, o que representa 19% do total das vendas externas do agro brasileiro, percentual superior ao que foi exportado pela União Europeia. A oferta limitada de boiadas é o principal fator que mantém o mercado do boi gordo sustentado. Neste momento, tendo em vista que a disponibilidade de animais terminados em pasto está baixa e a oferta de gado confinado, por enquanto, não vem sendo capaz de cobrir esta lacuna, em São Paulo, por exemplo, há indústrias com escalas em torno de 3 dias, o que faz com que essas empresas sigam ofertando preços firmes pela arroba do boi gordo, a fim de compor as programações de abate. Em Mato Grosso, por exemplo, onde o cenário de oferta restrita está mais evidente, o preço do boi gordo subiu 1,8% desde o início do mês, na média de todas as plantas pesquisadas lá no estado pela Scott Consultoria. E de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o Brasil exportou em média 409 mil toneladas de milho grão por dia na primeira semana de setembro. Esse volume diário aumentou 17,8% em relação à média de agosto deste ano e cresceu 131,4% na comparação com setembro do ano passado. Considerando os 21 dias úteis do mês, se este ritmo continuar, o Brasil deverá exportar 8,6 milhões de toneladas de milho, o que seria o maior volume mensal já exportado. Para uma comparação,
Até então, o maior volume registrado foi em agosto deste ano, quando o Brasil exportou 7,6 milhões de toneladas do grão no acumulado do mês. A exportação aquecida é um fator de sustentação dos preços do cereal no mercado interno, agora no curto e médio prazos. Atenção ao câmbio, à safra norte-americana e aos preços do milho no mercado internacional. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre confinamento sem volumoso. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz, ele é agrônomo, ele tem especialização em zootecnia, é produtor rural, é empresário na área de nutrição animal. E nós vamos conversar hoje sobre um tema que eu tenho certeza que a maioria nunca imaginou isso. Nós vamos falar sobre confinamento, engorda de bovinos, via confinamento, só que sem silagem, sem volumoso. Luiz Antônio Monteiro, tudo bem? Tudo bem, Toninho. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Muito obrigado aqui pela sua vinda até ao nosso programa. Conversar com o nosso público, que é muito grande, sobre um tema interessantíssimo, que é esse de confinamento, engorda de bovinos, sem o volumoso. Quer dizer que isso é possível? É possível e nós estamos provando. Nós terminamos de abater 2 lotes de animais, como você viu, esses animais. Ainda temos mais 3 lotes para serem abatidos e os resultados estão surpreendendo até a nós mesmos. O ganho de peso altíssimo, o ganho de carcaça muito alto e rendimento de carcaça muito bom. O que deu, por exemplo, de resultados de ganho médio diário, o que deu de rendimento de carcaça? É bom lembrar que esses animais que foram abatidos, foram 2 lotes, o total são 250 e poucos animais. Foi um grupo de 43, agora foi um grupo de mais ou menos 90, né, por aí. Por aí ainda falta um outro grupo. E esses animais estão sendo tratados sem silagem. Eles estão no pasto. Passaram toda a época das águas, né, Monteiro, no pasto e continuaram. No mesmo pasto onde eles estavam, eles continuam. Tá. E aí, simplesmente, foi colocado, quando começou o capim piorar, foi entrando com esse produto. É isso que aconteceu? Nós fazemos uma adaptação do animal em 3 semanas. Então, nós começamos dando uma quantidade pequena de ração para esse animal e 3 semanas depois ele está completamente adaptado a não usar mais volumoso. Nesse momento ele para de pastar. Ele vai usar o pasto como uma cama para ele deitar, como a sombra das árvores que estão ali, mas não como pasto. Quer dizer, o animal, ele não sente aquela mudança, aquele estresse, que sair do pasto e fechar no confinamento, onde começa a brigaiada, até todo mundo se acostumar, vai aí 15, 20 dias. E muita poeira, muito problema de doença também, que isso faz o pecuarista gastar muito mais dinheiro. Então, quando o confinamento, vamos dizer assim, é feito no pasto, o animal já está adaptado, já está acostumado todo mundo com todo mundo. E o mais interessante que eu achei nisso é que apenas uma pessoa, é só pega o saco, tira, abre, né, e coloca no coxo. Essa ração, a vantagem dela, que o animal come aproximadamente 2,2% do peso dele todo dia. Isso significa que um boi
de 400 quilos, por exemplo, que está sendo confinado, vai comer alguma coisa em torno de 9 quilos de ração. Como essa ração é completamente seca, ela é colocada à disposição do animal apenas uma vez por dia. Então, você vai lá de manhã, coloca a ração e volta no outro dia para refazer o abastecimento dos coxos. E naquele dia você faz uma leitura, se o coxo estiver limpo, você vai aumentar um pouquinho, se estiver sobrando, você vai diminuir. Então, a facilidade é assombrosa em relação a um confinamento tradicional, onde você trataria 5 vezes por dia e agora passa a tratar apenas uma. E tem problema também de mão de obra, muita gente tem trator, tem que ir lá no silo, pega o silo, carrega o trator, aí um tem que pegar e passar no coxo, distribuindo aquilo ali 2, 3, 4, 5 vezes por dia. E principalmente nessas condições que nós estamos tendo aqui na região centro-oeste e norte, um calor infernal, o que acontece? Você coloca essa silagem agora, daqui meia hora que ele está esturricando. Ela tá seca. Quer dizer, e o animal pode até desidrata. rejeitar. E a outra vantagem de você manter o animal no próprio pasto é que ele deixa de andar, ele come, bebe água e vai para a sombra. E deita, tranquilo. Para a sombra. Ele não fica... O estresse desse calor, existem alguns experimentos mostrando isso, nós podemos ter um aumento de ganho de até meia arroba por animal, só pelo fato dele ter ou não ter sombra à disposição. Bom, esse confinamento que não usa silagem, por exemplo, isso que nós estamos falando, não é um experimento. Isso já vem sendo... Já temos é o 5º ano que nós estamos fazendo, utilizando esse sistema, e o sistema realmente tem se mostrado com um resultado muito promissor, porque o rendimento de carcaça, nesse lote agora que nós fizemos, o rendimento de carcaça foi de 57%. Nossa, é muita Assombrou coisa. até a nós mesmos. É muito interessante o sistema. E esses 57% de rendimento de carcaça, é bom que a gente diga, você deve estar pensando o seguinte, mas são animais melhorados, animais com uma genética. Não, são animais comuns, comprados em leilão, animal cruzado. Né? Inclusive existiam 2 animais Jersey, que fica muito admirado o resultado deles. Eu me lembro. A gente até apelidou ele de pescocinho, porque emendou assim o meio dele com cabeça e tudo. Ele realmente ficou um negócio fantástico. Além do rendimento de carcaça ter sido excepcional, o rendimento do ganho está muito bom. Sim. O que é rendimento do ganho? Se o boi ganha 1,5 kg, por exemplo, o rendimento de carcaça está acima de 70%. Então, para cada 1 quilo que ele ganha de peso, ele ganha aproximadamente 710 gramas de carcaça que vai ser vendida. Isso é superior a um confinamento tradicional. Monteiro, nós temos agora uma questão muito séria aqui na região centro-oeste, na região norte, com esse problema seríssimo de seca. Muita gente está sem pasto, mas tem o boi. Às vezes o animal está lá. Se ele resolver, por exemplo, hoje, falar assim, não, eu tenho água suficiente para esse rebanho todinho. Eu posso pegar esse produto, colocar isso esparramar coxo, como vocês fazem, né? No pasto, e esse animal entrar diretamente com esse produto? Sim, sem dúvida nenhuma. Você pode fazer essa ração hoje, para você comprar torta de algodão, comprar milho e comprar um núcleo, juntar esses 3 pedaços e fazer essa ração, com os preços que nós temos hoje, ela vai custar alguma coisa em torno de 75 centavos. Isso é altamente rentável. Você pode pegar isso, tratar dos animais, sem nenhuma dependência de pasto. E lá para novembro, dezembro, está batendo isso. E daqui a 60 a 90 dias, dependendo do peso de entrada, você vai estar com esses animais aptos a serem abatidos. Se for fêmea, você vai fazer isso com mais ou menos 60 dias. E ganha peso tranquilamente, sem problema nenhum. É normal, não tem nada de... Agora, um fato que me chamou muita atenção, eu tive lá, eu fui várias vezes, olhei, foi o seguinte, é que esses animais que foram abatidos agora, todos eles tiveram aí foram abatidos com média de 22 a 24 meses. E o mais interessante é que eles foram comprados o ano passado,
com média de 9 arrobas, 10 arrobas mais ou menos, né? A ideia é a seguinte, você parte de um bezerro desmamado e durante o período de chuva você faz 1 quilo por dia, ou seja, 180 quilos nesse animal durante o período chuvoso. Que é a arroba mais barata que tem a produzida na época das águas. Essa arroba na época de chuvas, fornecendo para ele um proteico energético, para ele ganhar 1 quilo por dia, a arroba vai custar aproximadamente R$80, R$85. E no final das águas, nós vamos estar com esse animal apto a entrar nesse sistema de confinamento e ser abatido entre 90 e 100 dias depois, como foram esses daqui. Quer dizer, você fica com o animal apenas 1 ano, mas infelizmente a maioria dos produtores rurais ficam, às vezes, ele compra um animal de 8, 10, 9 arrobas e fica com esse animal 2 anos até chegar aí na faixa de 580, 600 quilos. E com essa tecnologia, você pode chegar a ficar 1 ano só com os animais. Quer dizer, você diminui o seu custo, gira muito mais rápido e a sua arroba produzida sai mais barata. O problema é o indivíduo se conscientizar que ele tem um custo relativamente alto no pasto. É verdade. O custo do animal no pasto hoje, se você somar custo do pasto, mão de obra, vacina e medicamento, aí vai lá pra e o cima. financeiro, ele é mais a mineralização, um sal mineral normal, ele vai custar alguma coisa próximo de R$50 por mês. Bem, se ele ganhar peso, tudo bem, mas se ele deixar de ganhar, como deixa de ganhar na seca, você está produzindo a arroba mais cara que possa ser feita. Então, essa conversa eu fiz até questão de trazer o Monteiro aqui hoje, pelo seguinte, faça um planejamento. Agora está na hora certinha, agora de você começar a fazer esse planejamento para tentar abater animais daqui a 1 ano. Pode ter certeza absoluta. Eu fui lá, vi, olhei, é um negócio fantástico esse confinamento, essa engorda de bovinos sem silagem. Luiz Antônio Monteiro, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Espero trazê-lo mais vezes, se Deus quiser. Eu que tenho que agradecer você me convidar para vir, Toninho. Muito obrigado e nós estamos à disposição para a hora que for necessário. Obrigado, Monteiro. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. De vez em quando, você tem que fazer uma pausa e visitar a si mesmo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.